Vamos dar início aqui ao quarto encontro presencial do Fórum Interdisciplinar Saúde Mental e Trabalho, aqui da UFCJ, em parceria com o Instituto Apoiar e com a Secretaria do Estado da Saúde de Minas. Esse é o primeiro encontro nosso desse ano, de muitos que virão aí, ainda para frente, outros temas, enfim. O tema de hoje é a questão do trabalho informal, como está aí na tela, e a gente vai ter 3 apresentações, a participação do Sereste Barbacena, sempre nosso companheiro em todos os encontros. Em seguida, o pessoal da Associação dos Catadores de Material Reciclável, que vai contribuir com a gente aqui, contando a sua história, e depois a participação da professora Leni, da USP de São Paulo, falando também sobre a experiência dela com o tema. Antes de começar, alguns detalhes sobre o funcionamento do fórum, que a gente está tentando arrumar agora no início do ano. O mais importante deles é que a gente construiu um grupo de e-mails para facilitar a nossa comunicação. Provavelmente, quem já participa do fórum deve ter recebido, e essa comunicação, então, a gente vai estabelecer dessa forma, tentando dinamizar um pouco essa comunicação, né? Fica mais fácil o diálogo pelo e-mail do que, muitas vezes, ter que fazer o cadastro e tal, né? Então, essa é uma delas. A gente espera algumas outras aí mais para frente, vocês vão sendo sempre comunicados. E quem ainda não faz parte dessa lista, é muito simples, basta mandar um e-mail solicitando a participação, a inclusão do e-mail, para o seguinte endereço: fismentaletrabalho@gmail.com. É isso, né? Soletrando F-I-S, né? FIS, aí, saúde mental e trabalho, tudo junto, @gmail.com. É só mandar, aí a gente inclui na lista, na lista de e-mails. No mais é isso. Vamos começar as apresentações, depois a gente traz mais algumas novidades. Então, para dar início, o pessoal do Sereste, hoje é a Fernanda que vai falar, não vai ter show da Ana Paula. Bom dia, gente. Meu nome é Fernanda, como o Luiz já falou, eu sou assistente social do Sereste Barbacena. E nós somos convidados novamente para participar do fórum com esse novo tema, que é o trabalho informal, né? Que se a gente fala em saúde do trabalhador, não podemos deixar de pensar e de discutir o trabalho informal, que é um tema muito atual nos dias de hoje. Bom, o Sereste e o trabalhador informal, as ações e os desafios. O que eu vou colocar para vocês hoje é um pouquinho dessas ações e os desafios que nós encontramos no Sereste, tá? Quando falamos e atendemos esse trabalhador informal. Bom, agora alguns conceitos, tá? Só para começar. Não sei se todo mundo já conhece, provavelmente aqui sim, que é o Sereste, né? A sigla ali é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. E um conceito retirado da portaria 2728 do Ministério da Saúde diz que é o ponto de atenção especializado e capacitado para oferecer subsídio técnico para as ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, formais e informais. Esse subsídio técnico, por exemplo, é o que nós realizamos com as referências técnicas. Barbacena atende uma microrregião de 15 municípios. Em cada município tem uma referência técnica e nós estamos sempre dando esse suporte, esse subsídio técnico para esses tipos de ações, tá? Em consonância com a portaria 1823, de 23 de agosto de 2012, o Sereste atende todos os trabalhadores e trabalhadoras, independente de sua localização urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho.
sendo formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado. Então, em suma, atendemos a todos e qualquer trabalhador, independente se tem carteira assinada, se tem aquele vínculo empregatício ou não. Para a gente é trabalhador, então o Sereste está atendendo. O conceito de trabalhador informal é aquele que exerce atividades para sustento próprio e ou de seus dependentes, sem cobertura da proteção social trabalhista e previdenciária. Acho que isso aí está claro para todo mundo, né? A introdução tem lá: as condições de trabalho informal são, em sua maioria, perigosas e insalubres, devido à ausência de proteção legal, falta de fiscalização no que tange à segurança do trabalhador e a não cobertura pelo seguro social. Segundo a linha Guia em Saúde do Trabalhador da SES, Minas Gerais, em 2011, 61,21% da população economicamente ativa encontrava-se no mercado informal da economia. Esse é um dado que, através da Elis, né, colocou para a gente, e é um dado muito significativo, né? A gente pode observar que mais da metade da população economicamente ativa se encontra no trabalho informal, né? A gente colocou também a Lei 8080, por ser a lei que rege o SUS. Acho que é muito importante a gente estar sempre frisando, reavaliando, porque nós, como funcionários da rede do SUS, temos que estar sempre seguindo, né, no caso aqui, no artigo 7º, alguns desses princípios que são muito importantes. Então, é sempre bom a gente estar avaliando novamente se a gente está em consonância com esses princípios. Se não está, devemos procurar fazer o possível para estar de acordo com eles. Aí eu não vou falar de todos, mas de alguns que vêm a ser fundamental para a gente nessa questão. Por exemplo, o primeiro princípio, que se trata da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, né? É quando a gente diz que o SUS é para todos, independente da sua classe social, do que você faz, da sua ocupação. Não é porque você acaba tendo uma situação social melhor que você não tem que utilizar o serviço do SUS. O SUS é para todo mundo, ele é universal. Da integralidade de assistência é quando a gente trata da questão de todo o acesso que você tem através, desde quando você vai na primeira consulta, dos exames, de uma cirurgia que você venha a necessitar posteriormente. Tudo isso faz parte da assistência integral do SUS, ok? No quarto princípio também trata da igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Isso também é muito importante, né, gente? Não privilegiar um e não privilegiar o outro, né? Tratar todos os pacientes, todos aqueles usuários do SUS de forma igual, ok? Pode passar isso também. Pode passar. Na verdade são 3 os princípios, mas eu só frisei alguns. Pode passar isso também. Sendo assim, podemos dizer que os trabalhadores informais no Brasil são protegidos pelas políticas de saúde, talvez tão somente por elas. Eles não têm respaldo legal, não têm proteção nenhuma do seguro social, mas da política de saúde acaba tendo sim a proteção, né? Pelo que foi colocado ali na Lei 8080, e queremos frisar também que o Sereste está sempre embasado na lei, nas portarias, ele não faz nada por conta própria, sempre através de alguma portaria, né, de alguma lei que já é prescrita, a gente está realizando as nossas ações. Aqui a gente trouxe a figura da igualdade e da equidade. A gente pode observar aqui na figura da igualdade, os 3 meninos, eles têm tamanhos diferentes, porém têm suportes iguais. E no desenho da equidade já não é assim. Eles mantêm um tamanho diferente, mas ele tem suportes diferentes. O que quer dizer que na equidade você oferece suportes diferenciados para necessidades diferenciadas, né? E na igualdade não, você oferece suportes iguais para necessidades diferentes.
Agora, a gente vai colocar um pouquinho dos riscos à saúde aos quais são acometidos o trabalhador informal, né? A gente vê muito trabalhador informal, que hoje em dia mais tem nas ruas, então a gente quer mostrar um pouquinho daqueles riscos que eles estão correndo naquela informalidade. Bom, risco químico. Um exemplo clássico de um risco químico é aquele trabalhador agrícola, né? Principalmente da agricultura familiar, que usa o veneno agrícola de forma indiscriminada, não tem orientação, nenhum tipo de fiscalização, acaba sofrendo um desses riscos, que na verdade é o risco químico, porque pode vir a ter uma intoxicação exógena, queimaduras, pneumonia, dependência química, dermatoses, asma e resistência a antibióticos. O risco físico, um exemplo do risco físico é o vendedor de picolé, né? Às vezes na praia ou até mesmo nas nossas cidades, aquele vendedor de picolé, ele não está exposto ao sol, não usa nenhum tipo de protetor solar, às vezes o óculos que ele está usando é um óculos de camelô, que a lente vai prejudicar cada vez mais a sua visão, ocasionando a retinopatia, né? O fato dele falar sempre muito alto, querer chamar a atenção, causa afonia, perda auditiva, então está sujeito ao risco físico. O risco biológico, um exemplo do risco biológico são os catadores de lixo que ficam no lixão, que estão totalmente sujeitos a qualquer tipo de infecção, de bacterianas, fúngicas, acidentes com animais peçonhentos, existem, né, a possibilidade de ser picado por um escorpião, por uma cobra, e as viroses também. Já no risco ergonômico, eu não sei se vocês conhecem, se aqui em São João tem, ou no município de vocês, e homens estátuas, não sei se vocês já viram, que ficam pintadinhos, parados. Lá em Barbacena tem, quem quiser ver é só passar no centro ali perto da Praça dos Andradas, fica um rapaz o dia inteiro em cima de um caixote, pintado de prata, parado. Aí ele só se move quando você joga uma moedinha. Então, imagina, o tempo que ele fica ali exposto, debaixo do sol, com aquela tinta prateada, a gente nem sabe que composição é realizada daquela tinta que ele está usando. Né? Então, acho que ele está sujeito a ter dor, estresse, problemas renais, né? Às vezes ele não tem condições de ir ao banheiro, fica muito tempo sem ir ao banheiro, deformidade postural e monotonia. O risco psicossocial, um exemplo do risco psicossocial, talvez o caso na prostituição. Acho que, além delas estarem trabalhando de uma forma que provavelmente tem milhares de riscos, não só esse, né, mas esses aqui são os principais, porque ali elas estão sujeitas a alcoolismo, depressão, dependência química e o estresse. Tá? E o risco de acidente, a gente colocou aqueles aviãozinhos de periferia, também é um tipo de trabalho, né, gente? E independente do que ele está realizando, a ocupação dele, mas é uma forma de poder estar adquirindo aquela subsistência para ele ou seus familiares, mas também está sujeito a uma agressão física, ferimentos, óbito por armas, acidente com veículo, explosões, queda, choques elétricos e queimadura. Muitas das vezes o trabalhador informal exerce sua atividade em domicílio próprio, e isso leva toda a família à exposição aos riscos inerentes à informalidade. Eu volto a frisar, porque assim, na nossa região, a gente lida muito com o trabalhador agrícola. E a gente vê muitos casos que acontecem daquele trabalhador achar que ele está utilizando o agrotóxico de forma correta, por falta de informação, de alguma orientação. Então ele usa uma bota, uma calça, uma blusa às vezes de manga comprida, aplica aquele veneno na plantação, e aí ele acha que não está se contaminando. Acaba que está se contaminando e muito, né? Não está usando nenhum tipo de equipamento de proteção. E aí ele vai para casa, tira a roupa, joga lá no tanque, a mulher vai lavar com a roupa dela, dos filhos e a dele. Então acaba contaminando não somente ele, mas também toda a família. Algumas ações do SEREST diante do trabalho informal. Bom, capacitar e sensibilizar os responsáveis pela produção do perfil produtivo. Aí, no caso, os responsáveis pela produção do perfil produtivo
é o PSF, né? E nós, o SEREST, temos que estar sempre sensibilizando a importância desse perfil produtivo, para que a gente possa utilizar daqueles dados, que sejam dados fidedignos, que a gente possa confiar nos dados. Então, é muito importante essa capacitação, essa sensibilização, para que a gente possa utilizar daquele perfil produtivo para a gente realizar as nossas ações. Tá? E aí nós vamos construir, mapear, analisar o perfil de nova mortalidade e também o perfil produtivo para subsidiar o planejamento e execução das ações de saúde do trabalhador. O que eu tinha falado, a gente precisa desse perfil produtivo de forma correta para a gente estar agindo em cima dele. Capacitar e sensibilizar a atenção primária e a rede sentinela para reconhecer o trabalhador informal como trabalhador e também a importância das notificações. A atenção primária, a rede sentinela, a nossa porta de entrada. Então, o que a gente precisa? O SEREST precisa capacitar, sensibilizar essa porta de entrada, que trabalhador não é somente aquele que tem um vínculo empregatício, que tem carteira assinada. Para nós, independente do que ele realiza, igual a gente falou, se ele trabalha formalmente ou informalmente, se ele é trabalhador urbano, trabalhador rural, a gente tem que conscientizá-los que tem que referenciar para nós que aquele agravo que ele foi cometido tem que ser notificado para não gerar subnotificações. Então, é mais uma das nossas ações aí, né, importantíssimas. Dar suporte técnico aos profissionais da rede SUS no atendimento dos casos relacionados à saúde do trabalhador informal. Então, a gente tem que estar sempre disponível para poder estar sanando qualquer tipo de dúvida que haja, né? Temos também que estar ligados aos outros setores, né? Que a gente também não trabalha sozinho, nós temos as nossas parcerias, e aí a gente está sempre ali disponível para poder estar esclarecendo qualquer tipo de dúvida, e também é uma das nossas ações, né? Ofertar ou pactuar consulta especializada em saúde do trabalhador para todos os casos de referências pela rede. Cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar que a gente vai tratar todo trabalhador de forma igual, porque cada um vem com uma especificidade, e aí a gente tem que olhar para ele daquela forma. No caso, essa pactuação é necessária porque chega um paciente para a gente que foi mordido por cobra, a gente precisa estar referenciando ele para uma consulta especializada ou um infectologista. Aí chega um outro paciente com problema lombar, um problema de coluna, então a gente precisa ter um médico especialista, ortopedista, para estar atendendo aquele paciente. Então é importante nas nossas ações a gente ter esse tipo de pactuação. Okay? Estabelecer fluxo de referência e contra-referência em saúde do trabalhador com a rede de atenção. Então, a gente referencia aquele paciente, então é importante a gente ter essa contra-referência para que ele não fique perdido na rede, para a gente ter também a resposta do o que aconteceu com ele, né? Porque se caso ele não teve o atendimento adequado, ou ele ficou ali sem ser atendido integralmente, o SEREST tem que estar atento a isso para ele poder dar esse respaldo para ele posteriormente. Desafios. Quando a gente pensa em desafios, fala de desafios, na saúde pública nós encontramos milhões, né? Mas no trabalho informal, o SEREST tem alguns desafios ainda que nós enfrentamos. Alguns deles introduzir e enraizar o conceito de trabalhador como normatizado pela Portaria 1823, de 23 de agosto de 2012. É o que eu falei, poder conscientizar a população, até o trabalhador, esse conceito de trabalhador, o que vem a ser, o que o SEREST ele atende, né? É qualquer tipo de trabalhador. E isso ainda, para a gente, é um desafio, porque até mesmo na nossa rede dos nossos parceiros, a gente tem essa dificuldade de poder esclarecer isso para eles, né? Igual eu falei na atenção primária, na rede sentinela, na porta de entrada. Seria muito importante que os agentes de saúde, aqueles que estão de frente com os usuários, que vão na casa daqueles pacientes, pudessem entender essa questão do trabalhador informal, do que o trabalhador
para a gente, de que forma ele é visto, né? Que não, igual eu falei, não precisa ser com vínculo empregatício, né? Então, a gente enraizar esse conceito ainda é muito difícil, principalmente para os usuários. Na nossa rede a gente tem essa dificuldade, para o usuário ainda é mais difícil ainda. Um outro desafio é divulgar para os trabalhadores informais que eles são protegidos por todas as políticas do SUS, bem como os benefícios que os mesmos terão ao serem usuários do serviço do SEREST. A gente tem essa dificuldade ainda, a gente vê que muitos desses trabalhadores eles têm um medo por estarem na informalidade, e aí eles acham que algo que a gente venha realizar com eles vai estar atrapalhando. E não, a gente tem que mostrar que a gente vai estar ali para somar, para ajudar na questão da saúde dele, né? Para proporcionar esses benefícios. Informar os trabalhadores sobre o regimento do sigilo dos profissionais e o caráter não punitivo do SEREST. É isso, né? Que às vezes a gente vai até eles, no local onde ele está situado, naquele trabalho, e aí a gente tenta esclarecer a nossa intenção, mas eles têm aquela barreira achando que a gente está ali para fiscalizar, para puni-los. Não é, né? E o regimento do sigilo dos profissionais e que tudo aquilo que for dito a nós será totalmente mantido, resguardado, né? A autonomia daquele usuário. Equipar o SEREST com aparelhagem necessária para desenvolvimento das ações de promoção e proteção à saúde do trabalhador formal e informal. É um desafio ainda, mas creio que nesse ano a gente vai superar esse desafio, né? A parte da reabilitação, a gente tem a fisioterapeuta, e só para frisar, a nossa equipe agora do SEREST está melhorando, agora a gente já tem uma psicóloga, né? Temos a fisioterapeuta, a enfermeira, tem eu lá como assistente social, o médico do trabalho, bioquímico, o técnico de segurança do trabalho. Então, é uma nova etapa com novas ações, né? E é isso aí. Sensibilizar a rede SUS a respeito das notificações dos agravos em saúde do trabalhador informal. Isso aí também é um desafio, porque ainda a gente vê muita subnotificação, né? E é um problema. Incorporar uma representação dos trabalhadores do setor informal na CIST. A CIST é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. E ela tem vários representantes de várias esferas. E a nossa intenção agora é poder colocar um representante do trabalhador informal também. É um desafio, mas também provavelmente será sanado rapidinho, esse ano ainda. Enfim, a conclusão, entende-se que o objetivo deste trabalho foi demonstrar as ações e desafios do SEREST diante dos problemas advindos do trabalho informal. Para entendermos o adoecer dentro do processo de trabalho, é importante saber quem é o trabalhador que adoece e de que forma ele está inserido no processo produtivo. Os trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho têm prejuízos econômicos e sociais, levando a impactos até mesmo na vida familiar do acidentado, e pela precariedade de informações sobre a ocorrência desses, torna-se difícil analisar o real impacto do acidente de trabalho sobre a saúde do trabalhador. Ao trabalhador informal, isso ainda é mais complexo, já que estão expostos em condições precárias no trabalho, e a falta de seguridade faz com que o trabalhador não procure os centros de referência e tentam suprir as suas necessidades por conta própria. Bom, é isso. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer, também conto com a minha equipe, no que for possível. Em nome da equipe do SEREST, eu agradeço pela oportunidade. A gente conhece, né, Ana Paula. Não podia parar, não tinha não. Bom, gente, bom dia. Acho que a maioria que está aqui já me conhece, né? Eu sou a Ana Paula, enfermeira do SEREST. E assim, nessa nova gestão a gente tem conseguido grandes avanços, né? Eu liguei para Belo Horizonte, tive um apoio assim, imenso por parte da Elis, da Marcela, da equipe, porque
porque as dúvidas eram muitas e são muitas ainda hoje. E assim, graças a Deus, semana passada a gente conseguiu uma equipe assim completa que a gente não tinha, e agora a gente tem a Luísa, que é a nossa psicóloga, e a gente nunca tinha tido uma psicóloga, a Fernanda, a assistente social, que falou aqui, eu, a enfermeira, o Dr. Flávio, que não pôde vir, o médico do trabalho, tem um técnico de segurança do trabalho que vai chegar nessa semana, a Lena, que está como nossa assistente administrativa, mas ela é bioquímica e bioquímica industrial, e como a Elice deu um toque para a gente já está quase conseguindo colocá-la como bioquímica do Sereste também. Então, assim, a intenção é que a gente consiga fazer do Sereste de Barbacena realmente um centro de referência em saúde do trabalhador e que ele realmente funcione do jeito que tem que ser. E, assim, nós estamos sempre à disposição para qualquer coisa aqui do fórum, né? Que eu falo que eu sou cria do fórum. E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente vai estar sempre aqui com muito prazer e muito orgulho, tá bom? Obrigada. Muito bem, obrigado ao pessoal do Sereste. Vamos então